Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Os irmãos, por gentileza, podem tomar os vossos assentos. Que bom estarmos nesta noite para juntos adorarmos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso alegremo-nos nele. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero nesta oportunidade ler com vocês um texto da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Marcos, Evangelho de Jesus, segundo o relato do evangelista Marcos, no capítulo de número 2, versículos 9, 10 e 11. Enquanto os irmãos procuram o texto, quero agradecer a Deus por esta noite e estarmos juntos adorando o nome do Senhor Jesus. Hoje é o primeiro dia da semana, o domingo, e nada melhor do que iniciarmos a nossa semana na casa do Senhor nosso Deus, buscando em Deus força, fé, esperança, na certeza que teremos uma semana abençoada pelo nosso Deus. Amém? Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Gedaías, obrigado, pastor, pela confiança. Domingo é o Senhor que ensina e prega a palavra para todos nós, para toda esta igreja, mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesta noite para fazer uso da palavra do Senhor nosso Deus. Antes de nós lermos o texto, eu quero aqui apresentar os nossos irmãos Kelvin e Heloísa, da cidade de Duartina. Onde estão? Estão lá atrás. Deus abençoe esse casal. Já esteve semana passada aqui conosco e é uma alegria tê-los mais uma vez conosco. Seja bem-vindo. Esta é a casa de vocês. Deus abençoe. Marcos capítulo 2, versículo 9. O texto diz: qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 9, mais uma vez, palavras de Jesus. Qual é mais fácil? Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Qual é mais fácil? Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? É uma pergunta, uma interrogação de Jesus para os seus discípulos. Meus queridos irmãos, Marcos capítulo de número 2 é mais um dos muitos milagres realizados por Jesus, e principalmente nesta cidade, a cidade de Cafarnaum. Vale lembrar que nós temos o Evangelho de Jesus, que é apenas um, porém escrito por 4 evangelistas, que escreve o Evangelho de Jesus na sua visão, na sua perspectiva. Mateus, ao escrever o Evangelho que traz o seu nome,
ele escreve para o povo judeu. Marcos, por sua vez, escreve para os romanos, os crentes de Roma. Lucas escreve para os gregos, um povo mais culto. Em contrapartida, João escreve para a igreja. Mateus, ao escrever o evangelho que traz o seu nome, ele apresenta Jesus como Rei e Messias. Marcos, por sua vez, como o conquistador e servo. Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem. E João apresenta Jesus como o Filho de Deus. Nós temos então 4 evangelistas que escrevem o evangelho de Jesus, cada um na sua cosmovisão, na sua forma de ver. O ministério de 3 anos e meio que Jesus desenvolveu andando pelas terras áridas da Palestina. Mas o que me chama a atenção é o evangelista Marcos. Marcos, ele não faz parte do grupo dos 12 discípulos. Nem Marcos e nem Lucas. Apenas Mateus e João são discípulos de Jesus. Faz parte do colégio apostólico dos 12. Lucas é médico amado, é o único gentil na Bíblia ao escrever um livro. Em contrapartida, Marcos é um jovem que tem a alegria de escrever o Evangelho de Jesus, mas através dos relatos de Pedro, um dos discípulos de Jesus. Marcos não é o seu nome, é o seu sobrenome. Quando nós vamos para Atos capítulo de número 12, nós vamos perceber que a Bíblia diz que Pedro estava na prisão. Herodes tinha o desejo de matá-lo. No dia seguinte, assim como matou Tiago a fio de espada. Mas a Bíblia diz que a igreja primitiva, ela fazia contínua oração por ele a Deus, detalhe, na casa da irmã Maria. Atos 12:12. Mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então perceba que este Marcos aqui é um jovem que tem o privilégio de escrever o Evangelho de Jesus através dos relatos de Pedro, que foi testemunha ocular dos ensinamentos e dos milagres que Jesus realizou, andando com o Mestre durante 3 anos e meio. Estudando este Evangelho, descobri que é o Evangelho mais curto, mais resumido dentre os outros evangelhos. Marcos, ele só registra 16 capítulos, mas dentro desses 16 capítulos, nós temos mais os milagres de Jesus do que as suas parábolas. Marcos registra 18 milagres de Jesus, ou seja, ele apresenta mais a ação de Jesus em curar, expulsar demônios, do que as parábolas. Das mais de 40 parábolas que Jesus, ele ensinando a multidão, e que estão escritas nos outros evangelhos, 4 delas apenas está no evangelho descrito por Marcos. Então Marcos é conhecido como o evangelho da ação, onde Jesus mostra os seus milagres. Marcos, quando escreve para os romanos,
ele não se preocupa em mostrar a genealogia de Jesus, mas ele é muito sucinto. De forma resumida, ele já escreve o capítulo de número 1, falando sobre o princípio do Evangelho de Cristo, Filho de Deus. No capítulo de número 1, ele apresenta o batismo de Jesus e a tentação do mesmo. No capítulo de número 1, ele apresenta a vocação dos primeiros discípulos, quando Jesus está andando pelas praias do mar da Galileia, e a Bíblia diz que Jesus vê Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes no mar da Galileia, porque eram pescadores profissionais deste mar. Um mar de 21 metros de comprimento por 14 de largura. Na realidade era um lago de água doce. Mas Simão, chamado Pedro, com seu irmão André, foram vocacionados pelo próprio Jesus para deixar as redes, deixar a profissão de pesca, e a partir daquele momento ser pescadores de homens. Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E logo, deixando as redes, seguiram a Jesus. Um pouco mais adiante, o mesmo Jesus vê Tiago e João, seu irmão, filhos de Zebedeu, que estavam consertando as redes, e Jesus faz o mesmo convite: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que, deixando eles, o seu pai Zebedeu, no barco com os empregados, foram após Jesus. O versículo de número 21, você que tem a sua Bíblia, quiser acompanhar comigo, nós vamos aqui nesse tempo que nos é proposto manusear bastante a Bíblia Sagrada e entender aquilo que Deus quer tratar conosco nesta noite. O versículo de número 21, no início do ministério de Jesus, Jesus entra na cidade de Cafarnaum, cidade marítima do mar da Galileia. Os estudiosos dizem que no período do primeiro século da igreja, havia aproximadamente 1.500 pessoas, habitantes em Cafarnaum. Uma cidade importantíssima, marítima, mas de poucos habitantes. E Jesus entra em Cafarnaum, e logo no sábado, dia sagrado dos judeus, ele entra em uma das sinagogas de Cafarnaum, e ali ele ensinava. Jesus tinha esse ministério, o ministério do ensino da palavra. O prazer de Jesus era sempre estar nas sinagogas, nos dias de sábado, ensinando a Torá, a lei de Moisés. E a Bíblia diz que maravilharam-se da doutrina de Jesus, porque Jesus ensinava como tendo autoridade, detalhe, e não como os escribas. Os escribas eram doutores da lei, observadores da Torá, da lei de Moisés, dos 613 preceitos, 365 preceitos negativos e 248 preceitos positivos. E a cosmovisão, a teologia, a ideologia dos doutores da lei, ou seja, dos escribas, era totalmente diferente das ideologias dos
ensinamentos e das doutrinas de Jesus. Os doutores da lei iam para a sinagoga para criticar os ensinamentos de Jesus. Interessante observarmos que dentro desse convívio religioso, dentro do templo, onde nós nos reunimos todas as semanas, alguns dias da semana, para ler a palavra de Deus, estudar a palavra do Senhor, louvar a Deus, orar, sentir a presença de Deus, é possível alguém que vem para o culto como um doutor da lei, como um escriba, que só vem para dar nota para o culto. Tem gente que vem só para dar nota para o culto. Acaba o culto, ele sai falando: olha, a nota hoje para o culto é 5,5. Mas por quê? Porque o pregador não pregou bem, a irmã cantou desafinado, o irmão deu um testemunho, mas não me convenceu, achando que o culto é para ele. E na verdade quem tem que dar nota para o culto é Deus, porque o culto é cristocêntrico, não é antropocêntrico. Não é o homem que aparece, não é o pregador que aparece, não é o cantor que aparece. O centro do culto é Deus que dá nota para o culto. Mas os escribas, doutores da lei, estavam lá na sinagoga criticando os ensinamentos de Jesus. Nós vamos chegar lá no capítulo 2. Mas dentro desse ambiente religioso chamado sinagoga, havia também no meio da multidão, entre os escribas, versículo 23, estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Alguém pode perguntar: como pode em um ambiente religioso, onde se lê a lei de Deus, onde se tem conexão com Deus, ter alguém com um espírito imundo, alguém possuído por demônios? Porque tem pessoas que pensam, pastor Gedaías, que estar aqui já basta. Ah, eu vou no culto sábado, no domingo, já basta. Estar aqui não basta, não quer dizer muita coisa, porque pode acontecer da pessoa estar aqui, mas não estar conectada com Deus. Mais do que estar aqui, é estar conectada com o Senhor da obra, o Deus da obra. Aquele homem estava com o espírito imundo. Logo, quando vê Jesus ensinando, o espírito imundo diz na boca dele: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Bem sabemos que és o Santo de Deus. E respondeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Sabe por que Jesus disse cala-te? Porque o ambiente é um ambiente de culto. Num ambiente religioso de culto, de conexão com Deus, o diabo não tem oportunidade. O que nos assusta é ver algumas igrejas por aí que dá oportunidade para o diabo falar no microfone. O demônio se manifesta,
no corpo de uma pessoa. Aí o pastor chega lá e diz: qual é o teu nome? Da onde você veio? O que você veio fazer? Em um desses cultos, o pastor empolgado, o povo todo olhando, o pastor colocou o microfone na boca da pessoa que estava possessa por demônios e perguntou: você gosta da Igreja Universal do Reino de Deus? Gosto. Está vendo? Olha aí. Gosta da Igreja do Evangelho Quadrangular? Gosto. Está vendo? Olha o diabo dizendo aí. Gosta da Assembleia de Deus? Gosto. E da nossa igreja? Também gosto. Mentiroso, está vendo? Satanás é mentiroso. É o pai da mentira. Dando oportunidade para o diabo falar no ambiente de culto. Mas Jesus disse: cala-te e sai dele. Versículo 26, o texto diz: então o espírito imundo, agitando, clamou com grande voz e saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Que doutrina nova é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a fama de Jesus por toda a província da Galileia. Jesus ficou famoso porque simplesmente expulsou um demônio ou demônios de uma pessoa que estava possessa em um ambiente de culto na sinagoga. Chegamos no versículo 29 do capítulo 1. O texto diz que logo Jesus, saindo da sinagoga, naquele dia de sábado, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então Jesus sai do ambiente de culto, que é a sinagoga, no dia de sábado, vai para a casa de Simão, chamado Pedro, que era em Cafarnaum. Acompanhando Jesus está Tiago e João. Quando Jesus entra na casa de Pedro, logo Jesus percebe que a sua sogra estava com uma febre muito alta e estava deitada. Pedro era mais crente do que você possa imaginar. Ele trouxe a sogra dele para morar junto com ele. Quem já fez isso? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão, pastor, está vendo? Ele trouxe a sogra para morar junto com ele, a sua segunda mãe, porque ele amava a sua sogra. E a Bíblia diz que Pedro, acredito eu, que rogou para Jesus, dizendo: Jesus, o senhor sabe que estou lhe seguindo, mas antes de eu lhe seguir, tem um problema dentro de casa. O problema não era a sogra, era a enfermidade que a sogra estava enfrentando, que era a febre. Tinha tomado todos os remédios possíveis e a febre não baixava. A mulher suando frio, deitada na cama. Jesus, diz a Bíblia Sagrada, que chegou onde ela estava. Versículo 31. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Uma mulher que estava, quem sabe, há dias com uma febre altíssima. Jesus simplesmente chega lá, pega na mão dela, levanta ela, e nesse ato de Jesus em pegar na mão e levantar ela, a febre desapareceu na mesma hora. A cura foi instantânea, porque o texto diz que logo, imediatamente, no mesmo momento, ela se levantou e começou a servir a todos que ali estavam.
Fez café e lasanha, pastor. Um pouquinho mais adiante, nós vamos perceber, no versículo 32, já vamos chegar no capítulo 2. Versículo 32, o texto diz: e tendo chegado à tarde daquele dia de sábado, quando já estava se pondo o sol. Isso quer dizer que Jesus, depois que curou a sogra de Pedro de febre, continuou na casa. E sendo já tarde, quando já o sol estava se pondo, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade de Cafarnaum se juntou à porta da cidade, não, na porta da casa de Pedro. A cidade toda, aqueles que estavam enfermos e aqueles que estavam possuídos por demônios, se ajuntou na porta da casa de Pedro. E Jesus não teve outra alternativa a não ser, versículo 34, curar muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Olha o versículo 35, é lindo esse texto. E levantando-se de manhã, isso quer dizer que Jesus dormiu na casa de Pedro. E levantando-se de manhã muito cedo, antes de o sol nascer, antes das 6 horas da manhã, ele levantou antes que o dia amanhecesse. Pedro estava dormindo, André, seu irmão, estava dormindo, a sogra de Pedro ainda estava dormindo, Tiago e João ainda continuavam dormindo. Jesus se levantou de manhãzinha, assim como o pastor Gedaías faz, né, irmã Rosana? Acorda às 4 da manhã e não dorme mais. De vez em quando o pastor manda 3:30 da manhã, né, mensagem. Acho que ele acorda, irmã Rosana, e não dorme mais, né? Ou volta a dormir. Acordou de manhãzinha. E o texto diz que saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Sabe por que Jesus saiu de manhãzinha? Para ninguém ver ele. Ele não queria ser agora incomodado por ninguém, porque ele foi para um lugar à parte para orar, para entrar em conexão com o Pai. E esse lugar deserto, Mateus registra no capítulo 8, verso 1, que era um monte. Ele subiu no monte a orar. Quando ele está de joelhos no chão, lá no alto do monte, antes das 6 da manhã, antes do sol nascer, quando de repente ele olha, versículo seguinte, de Marcos capítulo 1, versículo de número 36. Olha o texto. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Versículo 37. E achando-o, lhe disseram: Mestre, todos te buscam. Versículo 38. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Versículo seguinte. E pregava na sinagoga deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Perceba que Jesus ensinava, curava e expulsava os demônios. Chegamos no versículo de número 40. E aproximando-se dele um leproso, Jesus desce do monte. O leproso chega para ele e diz: Senhor, se tu quiseres, se for da tua vontade, podes tornar-me limpo. Jesus disse: eu quero ser limpo. Jesus tocou nele
e na mesma hora ele ficou purificado. Jesus olhou para ele e disse: mas não diga nada a ninguém. É a mesma coisa de uma mãe falar para o filho: não faz isso, quando o filho é pequeno. O filho vai lá e faz. Não conta para ninguém o que eu fiz. Mas ele não aguentou. Ele saiu contando para todo mundo o que Jesus havia feito por ele. Sabe por quê? Porque é impossível receber o toque de Jesus, o milagre dele, e ficar calado, e ficar quieto. Nós ouvimos aqui testemunhos edificantes, porque Jesus faz, nós somos peritos, expert em pedir para Deus. Um povo que gosta de pedir é os crentes, só sabe pedir. Me dá, me dá, me dá, eu quero, recebo. Quando Deus dá, quando Deus abre a porta, quando Deus cura, quando Jesus opera o milagre, o pastor pergunta: alguém quer contar o testemunho? Não aparece um para contar os feitos e os milagres que Jesus fez. Ele não aguentou, saiu contando para todo mundo o que Jesus havia feito por ele. E a Bíblia diz que Jesus já não podia entrar na cidade, porque a sua fama havia alcançado as regiões de Cafarnaum. O capítulo 2, versículo 1, o texto diz que alguns dias depois, aí Jesus, ele entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. A multidão ficou sabendo que Jesus estava na sua casa. Lembrando que Jesus nasceu em Belém, criou-se em Nazaré, mas a sua cidade era Cafarnaum. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, e os estudiosos vão dizer que esta casa que Jesus tinha em Cafarnaum, porque Jesus fez de Cafarnaum a sede do seu ministério na Galileia. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, mas esta casa quem doou para Jesus foi o próprio Pedro. E tem muita gente que pensa que Pedro, pelo fato de ser pescador, era pobre, era miserável, e que só tinha um barquinho e algumas redes. De forma alguma. Pedro era bem sucedido, ele tinha uma sociedade de pesca com João e Tiago, filhos de Zebedeu. A Bíblia diz que eles tinham muitos empregados, eles viviam da pesca. E a história diz que a casa de Pedro em Cafarnaum era grande e com muitos cômodos. E um desses cômodos, fixado, anexado, do lado da casa de Pedro, Pedro doou para Jesus ali descansar. Por isso que a Bíblia diz que Cafarnaum era a cidade de Jesus. Soube-se que estava em casa. Jesus chegou para descansar na sua casa, quando de repente a Bíblia diz que uma multidão chegou bem na hora que ele foi descansar. Você já recebeu a visita da sua família? Você toma um banho e diz: agora eu vou descansar. Quando você coloca o pijama e deita na cama, a campainha, você fala: meu Deus, justo agora que eu ia descansar. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. De repente a multidão está na porta da casa de Jesus. Versículo 2: e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Aí Jesus não teve outra alternativa a não ser ensinar aquela multidão. Porque mais do que descansar, é ver uma alma descansada. Olha a visão de Jesus. Mais do que eu descansar, eu prefiro ver uma alma descansada através do ensino da palavra. Jesus abriu a porta, aquela multidão entrou. E naquela multidão tinha os escribas, doutores da lei. E Lucas diz que os fariseus também estavam lá. Logo Jesus está no centro, de pé,
E aos pés de Jesus, principalmente, essa classe de religiosos, fariseus e escribas. Não é diferente nos dias de hoje, que a gente pensa que só vem para os cultos aqueles que querem adorar, mas sempre tem os religiosos que quer dar nota no culto, como eu já disse. A Bíblia diz que a multidão estava do lado de Jesus, dentro da casa, e era tanta gente que na porta e do lado de fora também tinha muita gente. Jesus de pé ensinando, quando de repente a Bíblia diz que um paralítico daquela cidade de Cafarnaum ficou sabendo que Jesus estava na sua casa e que havia ali uma grande multidão. E esse paralítico tinha 4 amigos. Porque amigo que é mais chegado do que irmão. Tem amigo que faz aquilo que um irmão de sangue não faz. Ele era paralítico, mas ele tinha 4 amigos. Ficaram sabendo que Jesus estava na casa. Vamos fazer o seguinte: vamos levar este paralítico na sua maca, na sua cama, e vamos introduzi-lo à presença de Jesus, para que Jesus possa curá-lo, porque a notícia era de que Jesus estava curando todos de enfermidade. E a Bíblia diz que pegaram cada um na ponta da cama, e quando chegaram lá, ao chegar na casa, a casa estava repleta de gente, do lado de dentro e do lado de fora. Eles pensaram: ele tem paralisia, ele é paralítico, ele tem privilégio, vão abrir alas para ele passar. Muito diferente nos dias de hoje. Se você estacionar seu carro em uma vaga de deficiente físico, você leva uma multa e ainda passa vergonha. Mas naquele contexto, todos queriam estar do lado de Jesus e ninguém abriu espaço. Alguém dizia: você chegou tarde demais, o culto começa às 6, agora já é às 8, não tem espaço para você. Mas eles tiveram uma alternativa fantástica. Todas as casas tinham escadas do lado da casa. O pastor Josué me ensinou aqui que as casas, elas tinham um terraço, um parapeito, muito diferente dos telhados que nós temos hoje nas nossas casas, aonde as pessoas ali ficavam para brincar, descansar e secar os grãos da colheita. Está aí a imagem. Eles subiram essa escada e tiveram uma alternativa interessante: vamos abrir um buraco nesta casa. Alguém pode, quem sabe disse: mas espera aí, a casa é de Jesus, Jesus vai ficar bravo, nós vamos fazer um buraco? O homem, quem sabe, tinha 1,73 m de altura, tinha que fazer um buraco de quase 2 de comprimento por 60 aproximadamente, ou 70 de largura. E quem sabe um pegou uma corda, o outro pegou um serrote e começou a fazer um buraco. Detalhe: esse telhado dessas casas dos tempos bíblicos eram madeiras trançadas com barro misturado com folhas secas, galhos secos, e isso, quando secava, se transformava em uma telhadura. E eu imagino, a minha mente me leva naquele dia, quando eles pegam um serrote, quem sabe começam a serrar aquele espaço que eles haviam demarcado, Jesus dentro da casa ensinando a multidão, quando de repente a poeira do telhado começa a cair na cabeça de todos, nos vestidos dos doutores da lei, e quando eles olham para cima, um cisco cai no olho. E eu acho lindo, porque os escribas sempre gostavam de ver cisco no olho dos outros, mas agora estava caindo cisco nos seus olhos, sujando
a sua vestimenta. Mas Jesus deixou. Abriram o buraco, pegaram cordas, amarraram nas 4 pontas, e eles disseram: nós precisamos descer esse homem aonde Jesus está. E a descida deste homem tinha que ser com cuidado, era de forma sincronizada. Agora, pode soltar. Soltava um pouquinho de corda, e os 4 na mesma hora, porque se 2 do lado de lá soltasse a corda e 2 do lado de cá segurasse, o homem caía, e uma vez caindo, ele morria. E alguém que está trazendo alguém na presença de Jesus com a intenção de ajudar, não pode matar esta pessoa que está precisando de ajuda, aumentar o problema. Você conhece alguém que até tem uma intenção boa de trazer alguém para Jesus, mas de repente, ao invés dele ajudar, ele aumenta o problema? A pessoa está enferma, mas agora, através de uma atitude errada, ele mata a pessoa. Diga para o seu irmão que está do seu lado: você não foi chamado para matar ninguém, mas para solucionar problemas. E quando você não conseguir solucionar problemas, leve para a pessoa certa. Jesus pode solucionar os nossos problemas. A maca vem descendo, a cama vem descendo. Jesus para de pregar, olha para cima. Os fariseus que achavam que estavam lá em cima, têm que olhar para cima e perceber que um paralítico está acima deles, mas está descendo na presença de Jesus. Quando de repente eles abrem espaço lá embaixo, a maca vem descendo e Jesus vai observando. E o texto diz, capítulo de número 2, versículo de número 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, versículo de número 4, e Jesus, versículo 5, vendo a fé deles. Fé no hebraico é emuná. Jesus vendo a emuná, a fé deles. Como é que Jesus viu a fé deles? Sendo que a fé é algo abstrato. Como é que eu consigo ver a fé do pastor Gedaías? Eu não consigo ver com os meus olhos físicos. Mas Tiago, no capítulo 4, versículo 20, nos ensina que a fé é vista pelas obras, porque a fé sem obra é morta. Quando Jesus diz, quando o texto diz, e vendo a fé deles, Jesus está vendo as obras. E através das obras, a fé é observada. Jesus disse, filho. O que Jesus disse para o paralítico? Filho. Ele tinha nome, mas todo mundo chamava ele como paralítico. Você conhece onde mora o paralítico aqui de Cafarnaum? Todo mundo falava, vai reto aqui, vira à direita, você vai chegar numa casa amarela. Ele mora lá. O paralítico de Cafarnaum mora nesse lugar. Todo mundo chamava ele, e ele era conhecido pelo problema que ele vivenciava. Mas Jesus olhou para ele e disse, filho. Jesus cura as suas emoções. Jesus cura os seus sentimentos. Quando diz a ele, filho, perdoados estão os teus pecados. Olha o versículo 6 e eu termino. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração. Versículo 7. Por que diz este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E de fato, eles estavam corretos, porque quem poderia perdoar pecados era somente Deus. Mas Jesus não estava cometendo blasfêmias, porque ele era o próprio Deus. Mas os escribas nunca reconheciam Jesus como Deus. Versículo 8.
Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Por que Jesus disse qual é mais fácil? Porque não existe nada difícil para Ele. Eu vou repetir: não existe nada impossível para Deus. Não existe impossibilidade para o Senhor. Quem sabe você adentrou no culto nessa noite e a situação que você está vivenciando, os problemas que você está vendo, você está dizendo: é difícil, isso está me tirando noites de sono, como resolverei isso? Você olha para o diagnóstico do médico e você diz: é difícil, é impossível. É difícil para mim, é impossível para você, mas para Jesus não existe nada difícil. Para Jesus não tem nada impossível. Gênesis 18:14, haveria coisa alguma difícil ao Senhor. Lucas capítulo 1 versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa? Sabe por que Jesus disse isso? Porque os escribas tinham a ideia de que toda enfermidade era consequência de pecado. A pessoa está paralítica é porque ele pecou, ou porque os seus pais pecaram, para que ele esteja nessa situação. Então eles tinham essa ideia, e essa ideia ficou tão impregnada na mente deles, que até os discípulos que andavam com Jesus tinham essa ideia. João capítulo 9, cego de nascença. Jesus está com os discípulos, eles olham o cego de nascença, e os discípulos disseram: Jesus, quem pecou, estes ou os teus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele nem seus pais, ele está assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Então eles associavam a enfermidade, a paralisia, com o pecado. Se ele está assim é porque ele pecou. E eles entendem que só Deus pode curar e perdoar pecados. Quando Jesus disse: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Eles não responderam, mas dentro de si eles disseram: os dois é impossível para o Senhor, porque só Deus pode perdoar e só Deus pode curar. Aí Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Quando Jesus olha para o paralítico e diz: levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa, o paralítico se levantou, e todos tiveram que reconhecer que se Jesus teve poder para curar, é porque antes ele teve poder para perdoar. Se ele perdoou, é porque ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. A Bíblia diz que o paralítico, fique de pé por gentileza, já estou terminando. O paralítico se levantou, pegou a maca e foi para a sua casa. Eu pergunto para os irmãos me respondam: ele entrou naquele culto por onde? Pelo telhado. Quem já viu alguém vir para o culto e entrar pelo telhado? Você já viu? Daqui a pouco você vê o irmão descendo. Estou chegando para o culto. Possível, né? Mas ele entrou naquele culto pelo telhado. Mas depois que Jesus curou ele saiu pela porta. Sabe aquela multidão que dizia: olha, não tem lugar para ele aqui, não tem espaço, está tudo apertado. Se você chegasse antes, você encontrava lugar, mas agora não tem como abrir alas para ele passar. É impossível. Eu também tenho um problema, e cada um com o seu problema.
Mas aquela mesma multidão que não quis abrir espaço para ele depois que ele foi curado, a Bíblia diz que abriram alas para ele passar. Oh, glória a Deus! Abriram alas para ele passar. Detalhe, Lucas diz que ele glorificava a Deus. Ele adorava a Deus e toda a multidão dizia glória a Deus. Sabe por quê? Porque aonde Jesus está, tem multidão, tem fariseu, tem escriba, tem doutor da lei, tem paralítico, mas também tem perdão de pecados, mas também tem cura e também tem glória a Deus. Eles disseram: uau, nunca vimos coisa igual, isto é inédito, porque aquilo que Jesus faz é inédito na sua vida. Aquilo que Jesus vai fazer vai ser inédito. Se você puder profetizar esta verdade para o seu irmão que está do teu lado e dizer: não importa o jeito que você chegou para esse culto, tem gente que chegou pelo telhado, chegou paralítico, mas vai sair pela porta glorificando a Deus, e todos vão dizer glória a Deus, glória a Deus. O milagre foi do paralítico, mas a glória foi de Deus. O milagre é teu, mas a glória é de Deus. O milagre você vai desfrutar, vai experimentar, mas o louvor e a adoração é dele, é dele, é dele. Aleluia. E todos glorificaram a Deus e disseram: nunca tal vimos. Ele voltou para casa com a maca debaixo do braço, pastor Gedaías. Se fosse eu, ia dizer: irmã Rosana, nunca mais eu quero olhar para essa maca, porque toda vez que eu olho, eu lembro os anos que eu fiquei em cima dela sofrendo de paralisia. Mas sabe por que Jesus disse: levanta, toma a tua cama e não joga fora, mas pega e leva para sua casa? Aonde você for, leva a maca. Mas por que, Jesus? Porque todas as vezes que você olhar para a maca, para a cama, você vai lembrar da onde eu lhe tirei. Eu vou de novo. Quando você olhar para a maca, para a cama, você não vai lembrar dos anos que você sofreu em cima dela, mas você vai entender aonde eu te tirei, aquilo que eu fiz na sua vida. O problema da nossa geração é que nós esquecemos muito rápido daquilo que Jesus faz por nós, sabia? A gente tem uma amnésia, esquece rapidamente aquilo que Jesus fez por nós. Mas quando você olhar o teu passado, você não vai ter saudade dele, e também não vai te trazer dor, vai trazer alegria, porque você vai dizer: olha da onde Deus me tirou, olha da onde Jesus me resgatou. Aleluia. Ele foi para casa, e você acha que ele foi sozinho glorificando a Deus? Os 4 amigos também desceram na escadaria que dava acesso ao terraço daquela casa, e levantava a maca para cima e glorificava a Deus, e glorificava a Deus, e glorificava a Deus. A maca, que era o instrumento em que carregava ele, onde ele vivia em cima dela, agora ele está levantando para cima e dizendo: fui curado, Jesus me curou, Jesus me tirou daqui, fui curado, Jesus me tirou daqui, fui curado. Glória a Deus, glória a Deus. Culto onde Jesus está, tem perdão de pecados, tem cura e tem glória a Deus. Queira os fariseus e os escribas ou não queira, culto onde Jesus está, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente, eu quero orar por você. Você que precisa de um milagre de Deus.
Vamos ungir com azeite. Você que precisa de um milagre, Jesus tem cura. Jesus é tão maravilhoso, pastora Rosana, que o mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro de febre. Febre é algo insignificante para muitos, é só tomar um remédio e a febre vai embora. Mas o mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro de febre em Cafarnaum, foi o mesmo que Jesus curou aquele homem daquela paralisia. Porque para Jesus não tem nada difícil, tudo é fácil para Ele. Quem sabe você está pensando, isso é difícil, o que eu preciso é difícil, é impossível para você, mas para Deus nada é impossível. O nosso Deus é o Deus das impossibilidades. Se você pode levantar as suas mãos nessa noite e adorar esse Jesus que cura, esse Jesus que está na casa, não importa o jeito que você chegou, o importante é do jeito que você vai sair aqui hoje. Adore. Pode vir representando alguém enfermo da sua família. Venha receber a cura e impetrar a bênção sobre alguém da sua família, alguém do seu lar, da sua casa. Jesus está aqui para curar as tuas feridas. Jesus está aqui para fazer milagres. Eu não sei aquilo que você precisa, mas Ele conhece o teu coração. Ele vê a tua fé, Ele vê a sua determinação. Ele está aqui nesta noite para te dar vitória.